Então sejam bem-vindos à última mensagem da série A Oração da Fé, aumentando o impacto das suas orações. E hoje nós vamos falar sobre gratidão. E o tema dessa mensagem é um coração agradecido. Eu quero ler um texto com vocês que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 7. Primeiro Crônicas, capítulo 16, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Pastor, o que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. A gratidão, ela envolve um sentimento de dívida para com a outra pessoa, que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para demonstrar a nossa gratidão. Geralmente nós queremos demonstrar a nossa gratidão quando as circunstâncias são favoráveis. Mas gratidão se demonstra ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor conspirem contra essa verdade, se nós temos um coração grato, esse coração grato, ele independe dos ventos contrários que vêm sobre a nossa vida. Nós acabamos de ler um verso que nos apresenta um homem que expressa a sua gratidão a Deus. Esse texto foi um cântico de ações de graças que o salmista Davi escreveu para expressar tudo aquilo que havia em seu coração. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas sempre estava em atitude de agradecimento ao Senhor, independente das circunstâncias. E isso alegrava o coração de Deus. Duas coisas que marcavam a vida de Davi e que deveriam ser duas coisas que devem marcar a nossa vida também. Davi tinha uma incrível capacidade de se quebrantar diante de Deus. Ele era um homem que se quebrantava com muita facilidade, que se quebrava diante do Senhor. E Davi também era um homem agradecido. O quebrantamento e a gratidão eram marcas relevantes na vida de Davi. Por isso Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. A maioria dos salmos de Davi começa com atitudes de louvor, com atitudes de exaltação, com atitudes de gratidão a Deus. E esse cântico de ações de graças demonstra que Davi tinha um coração agradecido a Deus por aquilo que havia feito pelo seu povo. Olha, Davi já não estava nem mais olhando para a sua vida pessoal, já estava olhando para as circunstâncias em que o povo se encontrava. E então Davi escreve um salmo de agradecimento a Deus por aquilo que Deus havia feito em favor do seu povo. Sendo assim, o que é que nós podemos aprender com Davi a respeito de ter um coração agradecido? Em primeiro lugar, nós aprendemos que um coração agradecido lembra-se dos feitos do Senhor. Um coração agradecido não se esquece daquilo que Deus fez por ele. Olha o que diz o verso 12 do mesmo capítulo: Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Nós temos muita facilidade em nos lembrar das coisas ruins que nos acontecem. E temos dificuldade de trazer à nossa memória as coisas boas que nos acontecem. Porque quando nós trazemos à memória coisas boas que nos acontecem, o nosso coração precisa estar inclinado a agradecer a quem fez aquelas coisas boas por nós. E agora Davi está lembrando ao povo do seguinte: lembrem-se das maravilhas que ele fez. Lembre-se dos prodígios e das ordenanças que ele pronunciou. Davi estava dizendo ao povo: olha, vocês precisam ter um coração agradecido, porque um coração agradecido é um coração que se lembra daquilo que Deus fez ao seu favor.
Um coração agradecido, ele não sofre de amnésia. Pelo contrário, ele guarda em seu coração os benefícios do Senhor. Como nós podemos ver no Salmo 116, Davi não tinha se esquecido daquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Davi tinha em seu coração as marcas dos feitos de Deus. Essa lembrança trazia gratidão ao seu coração. A Bíblia diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Interessante que Davi constantemente se lembrava de como o povo havia sido libertado do cativeiro do Egito. Davi lembrava do fato daquele povo ter passado em terra seca pelo Mar Vermelho, de terem visto seus adversários serem derrotados pela mão do Senhor e de ter as suas necessidades supridas no deserto. Davi estava dizendo assim: vocês precisam se lembrar dos grandes feitos de Deus na sua vida. Queridos, se nós pararmos um pouquinho e analisarmos a nossa vida, nós vamos chegar à conclusão de que nós temos muito mais coisas para agradecer do que para pedir. O fato de nós estarmos vivos aqui, reunidos nessa noite, já é motivo de dizer assim: Senhor, muito obrigado pela vida, porque no meio de um mundo tão conturbado, tão perigoso, o Senhor me manteve vivo até aqui. Então quero agradecer, porque a minha vida é um grande feito do Senhor. O sopro do Senhor sobre mim é um grande feito do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida nesse dia é um feito grande do Senhor, porque a misericórdia de Deus não permite que nós passemos por situações que nós não tivéssemos condições de passar. Por isso a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida. Preste atenção, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Mas será que você tem agradecido a Deus por esses grandes feitos? Será que você tem se lembrado de que Deus tem feito grandes coisas por você? Ou você chega ao final do dia só murmurando, só reclamando? Você chegou ao fim do dia. E quantas pessoas que não chegaram ao fim do dia? E quantas pessoas que não amanheceram hoje? Um coração agradecido tem muito mais motivos para celebrar do que para reclamar e murmurar. Davi estava dizendo ao povo: lembre dos grandes feitos de Deus. O povo não estava nem aí. O povo voltava a praticar as mesmas coisas, sofrer as mesmas consequências. Deus vinha, resgatava. Davi lembrava: olha aí, povo, olha o que Deus fez. E o povo continuava murmurando e murmurando e murmurando. Um coração agradecido, ele se lembra dos grandes feitos de Deus. Um coração agradecido nunca se esquece dos feitos de Deus em sua vida. Mas eu aprendo uma segunda lição com Davi: que um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. Não somente se lembra dos grandes feitos do Senhor, mas louva e exalta esses feitos do Senhor. Louva e exalta o nome do Senhor. Olha o que diz o verso 9: cantem para Ele, louvem-no. Cantem para Ele, louvem-no. Por quê? Porque se Deus merece ser louvado. Queridos, nós temos muita facilidade em louvar aquilo que não traz benefício nenhum para a nossa vida, em fazermos propaganda de coisas que não vão nos levar para a eternidade. Nós às vezes vibramos com coisas que terminam aqui nessa terra, que acabam aqui nessa terra, que findam aqui nessa terra. Mas Davi está nos chamando para uma reflexão nessa noite, porque um coração agradecido, ele louva e ele exalta o nome do Senhor. Por quê? Porque reconhece que Ele é Deus sobre a sua vida. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Se você passou por uma luta e venceu, não é a sua vida que precisa ser glorificada, é o nome do Senhor que precisa ser glorificado. Se Deus permitiu, dando-lhe saúde e inteligência para você trabalhar e adquirir uma casa, não é para o seu nome ser glorificado, mas é para Deus ser glorificado. Pastor, consegui comprar um carro depois de muito tempo.
O nome de Deus deve ser glorificado. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida deve receber a honra. É o Senhor. É Ele quem merece a honra. Porque é Ele quem nos dá saúde, inteligência, nos dá todas as condições necessárias para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estudar, para que a gente possa viver aqui nesta terra. Por isso o nome que deve ser exaltado é o nome do Senhor. Por isso o nome que deve ser louvado é o nome do Senhor. E um coração agradecido entende exatamente isso, que todo louvor e toda honra deve ser dada a Deus. Davi louvava e exaltava o Senhor por ter recebido vitórias das suas mãos. Ele celebrava as maravilhas que Deus já havia realizado por ele. Davi sabia que Deus era poderoso bastante para fazer muito mais do que já havia feito. Por isso a sua gratidão a Deus era demonstrada em atos de louvor e exaltação ao seu poderoso nome. Quantas vitórias você tem recebido? Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor até aqui? Eu creio que são muitas bênçãos. Por isso, celebre ao Senhor nessa noite com canções de louvor que exaltem o poderoso nome do nosso Deus. Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em terceiro lugar, eu aprendo que um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Olha o que diz o verso bíblico. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. Em sua canção de ações de graças, Davi disse o seguinte: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. É importante frisar que as circunstâncias dessa vida, elas não determinam o nível da nossa gratidão. Nós podemos louvar e agradecer a Deus por todas as coisas, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Jesus disse para os seus discípulos que neste mundo eles teriam o quê? Aflições, mas que precisavam ter bom ânimo. Porque Jesus é a paz que excede todo entendimento. Se nós formos analisar friamente a vida que nós vivemos e o tempo que nós estamos passando aqui na terra, esse tempo difícil, nós não encontraríamos motivos para estar em paz e para nos alegrarmos. Mas é interessante que nós encontramos paz e nos alegramos, por quê? Porque a nossa satisfação não está nas circunstâncias dessa vida, mas a nossa satisfação está no Senhor. Por isso é que nós podemos nos alegrar a despeito das coisas não andarem muito bem. Nós podemos nos alegrar a despeito de muitas circunstâncias que nós não gostaríamos de enfrentar, porque a nossa satisfação está no Senhor. No Salmo 16:11, Davi diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Senhor, mas eu não consigo entender isso. Olha a minha luta, olha o meu problema, olha a minha dificuldade. Eu não consigo entender que na presença do Senhor há abundância de alegria. Por quê? Porque nós determinamos que as coisas desse mundo é que definem a nossa verdadeira alegria. Só que não é isso. Quem define a nossa verdadeira alegria é o Senhor, porque a nossa satisfação é o Senhor. E se a nossa satisfação for o Senhor, nós não sentiremos falta de absolutamente nada. Por quê? Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. E nós não entramos e saímos da presença do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, a certeza que nós temos é de que Ele está conosco hoje. Se Ele está conosco hoje, se Ele está conosco agora, então há abundância de alegria. Existe abundância de alegria. E esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Porém, como nós podemos ver, a sua alegria não era uma alegria circunstancial. Sua alegria estava centrada na presença do Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor a despeito das circunstâncias dessa vida. E isso me faz lembrar uma orientação da palavra de Deus que diz o seguinte: em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo não escreveu: em algumas coisas dai graças, em outras não. Mas ele escreveu assim: em tudo dai graças. Em tudo. Em tudo. E quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz o quê? Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu propósito. Nem sempre todas as coisas são boas, mas quando nós entendemos que elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, o nosso coração se enche de expectativa e esperança das grandes coisas que Deus vai realizar em nós. Por quê? Porque a nossa vida não depende das circunstâncias ao nosso redor. Um coração agradecido deve celebrar com gratidão a Deus em todas as circunstâncias. E aí quando Paulo diz em tudo dai graças, não significa dar graças pelas coisas ruins que nos acontecem. Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins da nossa vida em coisas boas. Nós não damos graças a Deus pelas coisas ruins que acontecem, mas damos graças a Deus porque Ele transforma as coisas ruins que nos acontecem em coisas boas. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para mudar a circunstância. A tempestade, ela não dura para sempre. Um dia de arco-íris vai chegar na sua vida, eu tenho certeza disso. Um coração agradecido deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação na qual se encontre. Isso não significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas em si, mas Deus as trabalha e as transforma em bem para nós. E foi por essa razão que Paulo afirmou o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O crente, ele não é masoquista. Ele não tem prazer em sofrer. Ele não se alegra em nem dar graças pelo sofrimento. No entanto, o crente se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Não importam as circunstâncias que você tem vivido. Hoje você tem motivos para se alegrar no Senhor e agradecê-lo pelo cuidado e amor, porque um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Seja qual for a situação, sempre haverá motivos para agradecer a Deus. E em quarto e último lugar, um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez, dá testemunho daquilo que o Senhor já fez. Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também compartilha os feitos de Deus. Aquilo que Deus faz por mim não pode ficar retido na minha vida. Aquilo que Deus faz por mim precisa ser repartido com outras pessoas. Aliás, a Bíblia é um livro de repartir. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus que nos ensina a partilhar, que nos ensina a compartilhar. E Davi fez isso. Ele não apenas celebrou os feitos do Senhor, mas ele pegou aquilo que Deus havia feito na sua vida e repartiu com as pessoas. Em sua canção de ações de graças, ele diz o seguinte: divulguem entre as nações o que ele tem feito. Contem todos os seus atos maravilhosos. Nós precisamos aprender a divulgar os atos do Senhor na nossa vida. Gostamos às vezes de divulgar coisas que não fazem bem nem a pessoa que ouve, nem a gente. O nome diz é fofoca, né? Nós gostamos de falar de coisas talvez que façam menção da nossa própria pessoa. Mas agora Deus trabalhando no coração de Davi, Davi reconhecendo isso, Ele ministra o nosso coração também nessa noite, dizendo assim: olha, quem faz na sua vida sou eu. E se eu fosse você, eu divulgaria para as pessoas que estão à sua volta. Se você vai a um bom médico, você indica esse médico para outras pessoas, não é verdade?
Se você compra algo que você sabe que outra pessoa está querendo comprar e aquilo foi bom para você, aquilo trouxe benefício para a sua vida, você indica. Se você vai fazer alguma coisa que alguém já fez e foi bem servido, você vai procurar a indicação daquilo. Eu quero dizer uma coisa para você, olha, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, eu indico Ele para você. E eu quero dizer aquilo que Deus fez por mim. Gente, que coisa boa quando nós podemos dizer às pessoas aquilo que Deus faz por nós. Um coração agradecido, ele tem um desejo enorme de dizer aquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que Deus tem feito em nossa vida não pode ficar retido só para nós. Sua gratidão não é só para você. Esses atos de Deus em nossa vida, eles precisam ser compartilhados. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. Tem gente que fala assim, pastor, eu já não aguento mais vocês falando de 30 semanas, de 30 semanas, de 30 semanas, só que eu preciso fazer propaganda daquilo que tem feito bem à minha vida. O programa 30 Semanas, ele é uma ferramenta que nos ajuda e muito no nosso processo de cura emocional, das curas interiores, dos traumas que a gente passa e tantas outras coisas. E Deus tem nos feito experimentar coisas maravilhosas, vida abundante. Então, se Deus tem operado isso em nós, por onde eu passo, e as palavras que eu ministro no coração das pessoas, eu sempre falo do 30 Semanas. Hoje, se alguém me chama para pregar numa igreja, eu chego lá, vou pregar sobre o tema que ele pede, mas eu sempre incluo o quê? O 30 Semanas. Por quê? Porque é um processo que está fazendo bem à minha vida. Mas quem é que deu esse processo? Foi Deus. Então eu preciso dizer, olha, Deus está fazendo algo extraordinário através de um programa chamado 30 Semanas. Então quando Deus faz algo extraordinário na sua vida, porque tudo que Deus faz pode ser o mais simples possível, Ele é algo extraordinário, porque vem de um Deus extraordinário. Se Ele faz, você precisa o quê? Divulgar, você precisa indicar, você precisa falar. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar aquilo que Ele fez. Um coração agradecido deseja fazer Deus reconhecido entre os povos, deseja anunciar seus poderosos feitos. Davi desejava que todos conhecessem esse Deus maravilhoso e as obras que Ele realizava. Ele desejava que todos pudessem um dia experimentar esse poder e também viessem a ter um coração grato ao Senhor. Por isso é que Davi, como alguém que tinha um coração agradecido, não se cansava de falar das grandes coisas que Deus havia feito na sua vida. Davi não somente louvava e agradecia com os lábios, mas tinha um espírito agradecido. No Salmo 108, verso 1, ele mostra o seu desejo de louvar e exaltar a Deus com a sua alma. Nós podemos perceber nessa atitude de Davi um coração totalmente grato ao Senhor, uma gratidão que brotava do mais profundo do seu ser, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Sejam agradecidos, é o que Paulo nos ensina em Colossenses 3,15. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça e que não se esquece de tudo o que Ele já fez. Um coração agradecido lembra-se dos feitos do Senhor, louva e exalta o nome do Senhor, alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias, fala daquilo que o Senhor já fez. Se há alguma coisa que faz Deus sorrir, é um coração agradecido. Portanto, faça Deus sorrir com a gratidão do seu coração nessa noite. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor. Essa canção é uma canção de gratidão. E você vai dizer, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Senhor. Eu reconheço que tudo que tenho e que tudo que sou vem do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, porque mesmo diante de circunstâncias adversas, eu posso ter alegria no Senhor. Eu agradeço, ó Deus, pelo dom da vida.
Eu agradeço, ó Deus, pelo dom da salvação. Eu agradeço porque o Senhor é o meu Deus, o meu Pai amado. Eu agradeço porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu agradeço porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da tribulação. Eu agradeço porque o Senhor é minha torre forte. Eu agradeço porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Eu agradeço, ó Deus, porque o Senhor protege a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Então vamos celebrar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, dizendo: eu te agradeço, Deus.